Boas-vindas a mais uma análise. O foco de hoje é aquela que, sem dúvida, é a ferramenta definitiva para quem quer testar circuitos rapidamente, sem o compromisso e a permanência da solda, a famosa protoboard. É simplesmente genial como uma placa cheia de furos funciona como a ponte exata entre uma ideia teórica no papel e um projeto eletrônico real funcionando ali na sua frente em questão de minutos. Vamos mergulhar e descobrir os segredos práticos dessa ferramenta indispensável. E para nossa jornada fazer sentido, este é o roteiro da explicação de hoje. Vamos passar pelo básico da protoboard, a estrutura interna, os barramentos de alimentação, o canal central, falar de jumpers e organização e, para fechar com chave de ouro, montando um circuito. Então, vamos começar logo pela parte 1, o básico da protoboard. Olhando de cima, a estrutura física da protoboard parece só uma base retangular, mas o espaçamento entre esses furos não é nada aleatório, viu? Eles têm uma distância padronizada milimetricamente para encaixar de forma perfeita as pernas dos componentes eletrônicos mais comuns do mercado. E 830 é o número exato de furos que a gente encontra numa placa de tamanho médio. Pode parecer um mar de buraquinhos intimidante no início, mas para não ter confusão, a matriz usa um sistema de endereçamento muito inteligente. É como uma planilha. Números marcam as colunas e letras nomeiam as linhas. Então, achar um ponto de conexão específico, tipo 1F ou 2C, acaba sendo uma tarefa super rápida e fácil. Beleza? Agora vamos para a parte 2, a estrutura interna. Imagina que a gente tem uma visão de raio-x agora. Tirando aquela capa de plástico, surge a grande pergunta. Diante desse monte de contatos que parece solto e confuso, como esses milhares de furos trabalham juntos como um sistema elétrico organizado? A resposta está nos pequenos detalhes mecânicos ali por baixo. E isso leva a gente direto para o conceito de nó elétrico. Escondidos debaixo do plástico existem pequenos grampos metálicos. Na região central da placa, um único grampo conecta sempre um grupo de 5 furos, formando uma linhazinha vertical. O grande truque para entender a protoboard é esse. Se a gente colocar as perninhas de vários componentes nesses mesmos 5 furos, eles são interligados eletricamente na mesma hora. Eles se comportam exatamente como se tivessem sido soldados juntos naquele nó. Avançando para a parte 3. Barramentos de alimentação. Diferente daqueles grupos curtinhos de 5 furos do meio da placa, as bordas têm trilhos longos e ininterruptos que vão de ponta a ponta. A gente pode pensar neles como verdadeiras rodovias elétricas. Uma linha contínua, que geralmente é marcada em vermelho, distribui a tensão positiva, enquanto a linha paralela, marcada em azul ou preto, espalha a carga negativa, o famoso GND. Isso é maravilhoso, porque qualquer braço do seu circuito pode puxar energia rapidamente e direto dessas vias expressas laterais. O que nos traz a parte 4, o canal central. Se a gente voltar o olho para o meio da placa, tem uma espécie de ravina, um vão profundo que divide os dois lados. E olha, isso não é um capricho de design, não. A função ali é isolamento estrutural. Quando a gente precisa usar componentes mais complexos, tipo os circuitos integrados que têm fileiras de perninhas dos dois lados, o centro do chip fica montado bem em cima do canal. Isso garante que cada perninha de um lado fique em um nó elétrico completamente independente da perninha do lado oposto. É literalmente o que salva o projeto de um curto-circuito interno que poderia queimar tudo. Pegando o esquema de um componente de uma bora, fica super claro por que esse isolamento é tão importante. As informações entram por um lado, são processadas lá dentro e os sinais saem de forma independente pelo outro lado. O canal central da protoboard é o que permite que essa arquitetura de entradas e saídas aconteça de um jeito totalmente seguro. Vamos agora para a parte 5, jumpers e organização. Mas vem cá, o que a gente faz quando a comunicação precisa cruzar a placa de um ponto distante para o outro? A solução são os nossos versáteis cabos de interligação, os famosos jumpers. Eles são as nossas pontes. A gente tem os cabos flexíveis já prontos, como macho-macho, macho-fêmea e fêmea-fêmea, que são indispensáveis para conversar com sensores fora da placa, e também temos a opção de ouro, os fios de núcleo sólido rígido, normalmente na bitola 22AWG, que mudam completamente a dinâmica de como o protótipo fica organizado. E existe uma diferença enorme na estética e na confiabilidade entre eles. Cabos flexíveis são super rápidos de plugar, mas em pouco tempo o projeto vira um caótico espaguete elétrico, super fácil de esbarrar e soltar sem querer. Já os fios rígidos é outra história. Você corta na medida exata e o contorno fica completamente limpo e rente à placa. É uma vantagem absurda, não só para deixar o visual bonito, mas principalmente para evitar aquela dor de cabeça de diagnósticos falsos por causa de um terminal solto no meio da bagunça.
E, finalmente, parte 6, montando um circuito. Com toda essa mecânica mapeada, é hora de juntar as peças e estruturar um circuito de verdade, uma luz ativada por botão. O nosso primeiro componente é um resistor tradicional, e aqui vai uma super dica de organização. Apare as hastes de contato, para deixar com mais ou menos 1 centímetro antes de dobrar em U. Com isso, a pecinha fica acomodada de forma super compacta e discreta, zerando o risco de encostar nas pernas metálicas dos componentes vizinhos. A nossa fonte de luz vai ser um LED, e como o LED é chato com a direção da corrente, a polaridade é fundamental. Olhando para ele, o terminal metálico maior é o polo positivo. Mas e se as pernas já estiverem curtas? É só olhar para o corpo de plástico. O próprio bulbo tem um chanfro, uma partezinha levemente plana na base circular, que indica sem erro nenhum qual é o lado negativo. O caminho da eletricidade funciona basicamente assim. A gente começa fornecendo energia da fonte principal, tipo um Arduino, direto para os grandes corredores laterais. Aí a gente coloca um botão atravessando aquela barreira do canal central. Do botão, a gente roteia a energia para o resistor usando um daqueles nós de 5 vias. No fim dessa trilha, entra o nosso LED e com um jumper rápido, a gente devolve energia para a linha negativa da placa, o aterramento geral. Ver todos esses elementos operando juntos é um espetáculo. Os trilhos verticais mandando energia pelas laterais, as ligações saltando pela parte central e aqueles contatos microscópicos operando em perfeita harmonia. É exatamente essa simbiose técnica que permite que um microcontrolador, como o Arduino, saia do mundo do código e controle uma luz no mundo físico com precisão absoluta. Ao decodificar como essa mecânica funciona por dentro, a protoboard deixa de ser um bloco de plástico cheio de furos incompreensíveis e vira uma tela em branco organizada. É o lugar onde as ideias saem do papel e encontram uma forma lógica de serem testadas na hora. Afinal, qualquer inovação tecnológica precisa de uma base estável para florescer. E agora que a gente entende as engrenagens ocultas da matriz e ganha aquela confiança para montar e desmontar projetos rapidinho sem chegar perto do ferro de solda, fica uma reflexão no ar. Com todo esse conhecimento prático nas mãos, qual vai ser o próximo circuito inovador a ganhar vida a partir dessas fundações? Entender a base é o que joga a engenharia para frente. O desafio agora é colocar mão na massa e montar coisas realmente incríveis.